Boa tarde, alunos, tudo bem? Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Quem é aí Boa tarde. quem é aí que consegue abrir a câmera? Só para eu poder ver vocês. Saudade de vocês. Eu nem fui à aula. Ah, mas então é uma excelente oportunidade para a gente conhecer, então, ainda não conhece, né? Ou quem ainda não foi, então, para aula. E aí, tudo bem? Tudo bom? Sim, A, essa câmera é ruim. a Paty, ali tá sem o áudio. Tem que ativar ali, apertar o botãozinho do mute. Ainda não conectou o teu áudio. Continuamos sem te ouvir. Bom, gente, então enquanto o pessoal vai arrumando aí, eu aviso que o mesmo esquema, então sejam, né, bem-vindos a essa aula ao vivo que a gente está fazendo. Essa é a primeira aula de ciências que a gente tá fazendo de um estilo ao vivo, tá? E nós vamos seguir. Eu não sei se todo mundo tem acompanhado o canal no YouTube da escola referente às aulas de ciências. A gente vai utilizar aquele caderninho, aquele que eu tenho utilizado bastante nos vídeos, que eu acho que isso diminuiu um pouco o volume de conteúdo que vocês estão tendo, né? E de repente está melhorando, né, um pouco a questão de assimilar o conteúdo, tá? Então, para quem está com o telefone assim, eu peço que vocês deixem ele assim, que aí vocês vão conseguir, né? Deixa a tela para ela rodar, porque aí vocês vão ter uma tela um pouquinho melhor, um pouquinho maior, para conseguir copiar os conteúdos, ok? Quem está com a câmera aberta, então, aí faz um sinalzinho de certo, e quem está com o microfone ativo, só dizer ok. Ok. Beleza, então. Então, deixa só eu compartilhar a tela do tablet aqui, que é onde eu coloco os conteúdos. Então tá, então já estamos com a nossa tela aqui, vocês ainda continuam tipo, vendo ainda, né? Estão vendo no cantinho, né? Sim. Então tá ótimo. Gente, olha só, eu não coloquei o trabalho sobre vírus, nós temos um trabalho agora que eu vou colocar no sistema para vocês hoje, certo? E vou dar uma data, uma data fim, uma data de entrega no dia 17/6 agora a semana que vem. Ou seja, vocês vão ter até quarta-feira da semana que vem para fazer esse trabalho. Todo mundo que está aqui nessa sala tem ciência de que a gente tem um cronograma, Uhum. tá? Sim. Eu coloquei lá um cronograma, tá? Então, nós já estamos rumando para o fim do segundo bimestre, certo? Então, nós já estamos com as últimas avaliações, os últimos trabalhos, e eu preciso que vocês atentem ao fato de que a gente tem um trabalho, o trabalho 1, o trabalho 2, e temos o visto no caderno. Continua, pessoal, o mesmo esquema. Eu assisto a aula, eu copio no caderno, tá? E depois eu envio foto ou eu digitalizo de alguma forma, eu envio vocês, né? E enviam para mim essas aulas registradas, tá? Eu sei que o pessoal não gosta muito de copiar, mas isso é sim uma forma de avaliar vocês e até mesmo para mim é uma garantia de que vocês estão copiando o conteúdo no caderno. Ok, gente? Eu tinha Ok? saído, professor, eu fui copiar isso aí. É que eu tinha saído e daí não me escutei. Ah, não, mas não te exime de agora tu ficar em dia. Temos bastante tempo ainda. Não, tô Tá? perguntando se é pra copiar o que tá aí na tela. Sim, sim, isso aqui é conteúdo. Claro, o desenho Ok. talvez fique difícil para vocês, mas o que eu colocar para vocês aqui, o que eu escrever para vocês aqui, vocês também registram aí.
tá? Ok. Então, gente, o nosso conteúdo hoje ele ainda vai continuar um pouquinho na origem da vida, mas para eu poder explicar um pouco hoje sobre o que eu vou falar, eu preciso explicar uma questãozinha relacionada a ser vivo, tá? Ser vivo, seja um elefante ou seja uma bactériazinha pequenininha, tanto faz. Os seres vivos, com relação à alimentação deles, ou seja, a forma como eles obtêm alimento, eles podem realizar esse fato de dois modos, ou faz um ou faz o outro. Bom, aqueles seres vivos que eles vão realizar então, gente, a autotrofia, eu estou circulando para vocês aqui, são aqueles seres vivos como plantas, como algas. Não precisam de outra pessoa para produzir o seu alimento. Perfeitamente. Ele não precisa nem de outra pessoa e muito menos de qualquer outro ser vivo, tá? Ele mesmo, através da fotossíntese, né, aquela reação química que o sol ele faz acontecer, ele consegue produzir a partir de alguns elementos químicos ali o seu próprio alimento. E aqui a gente entende que alimento é o quê? É a forma como os seres vivos eles obtêm energia. Bom, esses são, então, os seres vivos autotróficos. A gente tem também os seres vivos heterotróficos, tá? Que aí é o nosso caso. A gente não consegue produzir alimento. Não adianta eu ficar a tarde inteira no sol, esperando que o sol me ajude a produzir alimento, o máximo que a gente vai conseguir é ficar doente, né? Pegar alguma doença de pele, um câncer. Não. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se alimentar. A gente tem que buscar esse alimento e a gente tem que consumir ele, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam antes de eu continuar no nosso assunto sobre origem da vida. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se alguém disse alguma coisa, eu não ouvi. Não? Alô, Não, pessoal. dúvida Tá. nenhuma. Então tá. Então tá ótimo. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Como é que tá a minha voz para vocês? Tá ok? Tá bom, tá bom. Que Ah, Tá tá. ok. Tá, porque hoje eu tô Tá me bom, sentindo, tá bom, professor. porque hoje eu tô me sentindo Silvio Santos aqui, ó. Tô com o microfone aqui, tô quase só não tô Aquela jogando tela. só não tô colocando dinheiro para fora, mas tô me sentindo Silvio Santos. Então tá. Gente, origem da vida, tá? Não sei se todo mundo que está aqui nessa sala de aula, tá, agora, acompanhou as nossas últimas aulas, ou principalmente a aula número 9, tá? Que foi a aula que a gente trabalhou origem da vida. Então, rapidamente, para a gente não perder o foco. Lá quando a gente trabalhou a origem da vida, a gente explicou que os seres vivos, que todo o universo, ele teria surgido a partir de uma grande explosão, que a gente mais tarde foi também chamar de Big Bang, tá? Esse Big Bang, ele originou todos os astros, todas as estrelas, né? E todas as partículas e moléculas que, devido a um tempo, começaram a se unir, certo? Quando elas começaram a se unir, né? Elas ainda não eram... Alô? Alguma pergunta? Não? Então tá. Quando elas começaram a se unir, então foi possível assim, né, que o primeiro ser vivo ele tivesse aparecido. E aí a gente estudou na última aula aqueles que acreditavam em abiogênese e biogênese, tá? Aqueles que acreditam ou acreditavam, né, em abiogênese, acreditavam que um ser vivo ele poderia surgir espontaneamente de um amontoado de, por exemplo, sujeira, né? Ali poderia aparecer um rato, né? É uma coisa que para o ano de 1600, 1700, as pessoas não tinham muita noção de micro-organismos, bactérias, vírus. Então, eles colocavam lixo em um determinado canto
e quando vê, aparecia rato. E eles, oh, meu Deus, apareceu daquele lixo que eu coloquei no canto rato, né? Algumas pessoas, alguns cientistas e pesquisadores, mais tarde começaram a criticar isso. E aí começou a aparecer o experimento de Redi, que a gente falou, que eu coloquei na última aula, aquele que colocava carne em potinhos com tampa, com gás e sem tampa. Começou a surgir o Pasteur, né, que ele aqueceu um caldo que na época diziam que aquilo era a substância, o caldo primordial para o aparecimento dos seres vivos, né? E então a gente chega a essa imagem da aula de hoje, tá? Por quê? Além da teoria de panspermia cósmica, que diz que é possível que os seres vivos tenham vindo em meteoros para cá, a Terra, como ela era quente, ela foi esfriando, foi aparecendo água. Alguns teóricos dizem que, alguns pesquisadores dizem que a vida, ela provavelmente teria surgido na água, tá? Que o primeiro ser vivo, ele surgiu lá nas profundezas da água. E esse primeiro ser vivo, ele não tinha outros seres vivos para ele se alimentar. A gente come, quando a gente come alguma coisa que já foi ser vivo, ou que ainda é um ser vivo, né? Então, como que esse primeiro ser vivo, que ele não tinha ninguém na volta dele, não tinha nenhum outro organismo próximo dele, como que ele teria se alimentado? Então, a gente começa a falar sobre a primeira hipótese relacionada a essa imagem aqui, né, que o primeiro ser vivo, ele era um ser vivo autotrófico. Lembra o que eu disse antes, ó? Autotrófico, aquele ser vivo que faz o quê? É aquele que produz o alimento dele. Então, vamos imaginar que a gente está no fundo do oceano. O fundo do oceano, todo mundo sabe que a luz não chega, né? É muita água em cima, então a luz ela não consegue penetrar lá no fundo. E como é que esse ser vivo teria feito a produção desse alimento dele? Ele provavelmente executou, deixa eu colocar até em outra corzinha aqui, ele executou um processo chamado quimiossíntese, tá? Foi a maneira como este primeiro organismo vivo ele teria conseguido fazer o primeiro alimento dele, e aí assim eles foram se multiplicando, especializando e por aí vai. E o que essa hipótese fala? A hipótese fala assim, ó, os primeiros seres vivos provavelmente realizavam a quimiossíntese a partir de substâncias que estavam na água. Como é que essa quimiossíntese funciona? Tá? Aqui eu coloquei para vocês, não sei se todo mundo está vendo, eu coloquei flechinha ali agora. Eu coloquei que para o primeiro ser vivo ele ter conseguido produzir o primeiro alimento dele, ele precisou disso daqui, ó, sulfeto ferroso, gás sulfídrico, sulfeto férrico e gás hidrogênio. E com isso, ele conseguiu produzir energia para ele. Ele conseguiu fazer um alimento para ele. Tá? Bom, até aqui, pessoal, há alguma dúvida? Aí vocês abram o áudio aí para eu conseguir ouvir vocês. Nada não, professor, nada não. Por enquanto, Eu não tô com dúvida. Cheguei agora, não nem sei o que tá acontecendo. Cala a boca, cara. Então, quem é que disse Pode isso aí? apontar. Eu, Tá, pode ser tu, eu quero saber o nome. o astronauta. É que pra mim não tá aparecendo aqui porque eu tô com a tela cheia. O astronauta. O cara chegou voando do espaço agora. Então tá. Sabe? A gente tá
a gente tá comentando... Para de Eu rir. cara, eu quero escutar o professor, meu. Os caras falavam. Te muta ou Iena? Muta aí, cara. Uma dica, pessoal. Quando vocês forem rir, vocês fecham o áudio, tá? Senão todo mundo ouve aqui. E aí não vai ficar legal. Ninguém quer ouvir eles rindo. Eu esperei rateando. Gente, Pode continuar, professor. isso aí, ótimo. Então, assim, ó, a gente tá trabalhando, para quem chegou agora por último, a origem da vida. A gente já definiu a diferença entre a autotrofia e heterotrofia, né? Isso é uma continuação da última aula sobre origem da vida. Essa última aula que eu comentei agora, ela tá lá no YouTube, ela é uma videoaula ainda, tá? Provavelmente essa videoaula, essa aula ao vivo, eu tô gravando ela também, né? E se for possível, eu disponibilizo para aqueles que quiserem, tá? Daí eu vou conversar com a direção para ver a forma como a gente vai Tu vai fazer isso. postar no YouTube, professor? Não sei se vai ser lá. Teve um de matemática do médio que postou no YouTube hoje de madrugada. A aula dele. A aula ao vivo? Tá. Não, isso eu vou conversar com a direção para ver a forma melhor, né? Vamos dizer assim. E até porque se a gente começa a colocar as aulas ao vivo no YouTube, elas vão se transformar em videoaula de novo. E aí fica ruim, né? Professor, para facilitar para os alunos de cada ano, podiam separar as aulas de cada sala por playlists no YouTube. Mas eu acho que tá por EJA fundamental, por EJA ensino médio, eu acho que tá assim lá. Sim, tá. Não cheguei a ver. Eu acho que ela Ô, tá. professor, dá pra ir um pouquinho mais pra baixo que eu tava copiando lá. Claro. Tá bom aqui? Tá. Então, Obrigado. assim, pessoal, Pera aí, rapidão. Ô, Ferreira, Oi, tu copiou os bagulho lá de cima? copiei. Consegue me mandar uma foto aí no PV? Depois eu te mando. Pode crer. Beleza, então. É nóis. Pessoal, então, essa dinâmica de eu escrever a aula, ela é para ficar o mais próximo possível do quadro que a gente tinha lá quando a gente podia fazer a aula ainda comum dentro da sala, né? Então, é para facilitar vocês, para não ficar um volume excessivo de conteúdo. Quem está chegando agora, eu aconselho que fale, então, com o líder da sala aqui, que tem o conteúdo em dia, o Gabriel Ferreira, que depois ele passa o conteúdo para vocês. Tá? Vai lá, Ferreira. Seguindo, então. Esse que eu tô em Cuiabá, professor. Eu Oi? tive que pegar Famoso- tudo. Eu tive que pegar tudo depois. Eu tô em Cuiabá. Eu mandei Aí, ó. um e-mail até Eu você. falo. Tá lá num Você é o famoso calorzinho lá. Ferreira Guardi. Pô, que calor. Eu já tive aí é muito quente, muito quente. Eu tô suando. Bom, então aqui, ó, continuando, pessoal, a gente está falando sobre quimiossíntese, que é uma forma de autotrofia. É uma forma de um ser vivo ele produzir o alimento dele. Então, o que a quimiossíntese faz? De modo geral. Então, ela pega determinadas substâncias e transforma elas em outra. E o resultado disso libera energia. Tá? Assim como eu demonstrei aqui, ó, eu uno o sulfeto ferroso ao gás sulfídrico, isso me gera, né, um sulfeto férrico e mais gás e hidrogênio. Isso é uma reação química. Se vocês não vão estudar as equações químicas, mas este ano ainda, lá no quarto bimestre, a gente vai começar a estudar química. Então, essas questões de reações químicas, a gente vai começar a assimilar ou a aprender. E quando ocorre essa reação química aqui, esta mais a outra, libera energia, tá? E é essa energia que o primeiro ser vivo, ele utilizou. Bom, gente, aqui agora eu vou começar a escrever então para vocês.
Gente, outra forma que aconteceu ali foi a fotossíntese, certo? Fotossíntese. O que é a fotossíntese e por que ela foi tão importante para os primeiros organismos vivos? O que a fotossíntese faz? Ela utiliza o gás carbônico. Então vamos lá, ó. Gás carbônico. O que é o gás carbônico ali? É o CO2. Mais a água. A água, o É nome 6O2. aqui é 6CO2. Ah, tá. 6CO2 é o carbono, né? E os dois átomos de oxigênio. E aqui, acho que você já deve ter ouvido falar alguma vez, né? H2O é água. Então aqui é água. Então, gente, devido à presença da luz do sol, vou colocar aqui em cima, olha que coisa linda, eu posso desenhar, olha só. Devido à luz do sol e a um pigmento que tem lá na folha, tá? Vou botar o nome dele aqui, pigmento. O nome dele é clorofila. Devido a isso, é que as plantas conseguiram produzir, ou as algas, né? As algas ou as plantas, elas conseguiram produzir uma substância chamada C6H12O6. E essa substância, ela se chama glicose. E como produto, ainda libera água. Desculpa, água não, é oxigênio. Tá? Então, gente, quando a gente observa a figurinha, aquela que eu coloquei antes, eu não sei se vocês viram, mas tinham como se fossem plantas aquáticas, não é? Professor, ali depois do H2O é o quê? É um traço. Ah, tá. Vou fazer melhorzinho ali. Por que você não tá vendo? Eu tô com barulho. Tá? Você fica me incomodando. Ok, pessoal? Até vocês conseguiram copiar certinho aí, tá dando para ver? Tá. Tá, gente? Então, eu vou voltar rapidinho lá na outra página, porque eu quero colocar a figura aquela. Olha ela aqui, ó. Então, ó, a nossa atmosfera, tá? A atmosfera é a parte onde fica o ar. Antigamente, ela não tinha oxigênio. Então, a vida, ela iniciou na água e por ela começar a fazer fotossíntese, cujo produto dela libera oxigênio, foi possível então que esse oxigênio aqui ele começasse, deixa eu colocar uma corzinha um pouquinho melhor aqui para a gente ver, foi possível então que estes organismos aqui começassem a liberar oxigênio, né? Ele é O2, né? Então, foi assim que a nossa atmosfera, essa parte em cima aqui, ela começou a ter oxigênio e por isso que os seres vivos eles começaram a colonizar ou a viver fora d'água. Então a vida ela iniciou na água, né? E por ter iniciado na água e por ter sido possível realizar a fotossíntese, é que os demais organismos vivos conseguiram sair da água, né? E conquistar o ambiente terrestre. Bom,
E aí a gente vai para a segunda hipótese dessa aula de hoje, que é a hipótese heterotrófica. Gente, vou utilizar aí o nosso aluno líder de aula. Aqueles que chegaram depois pegam o conteúdo com ele, então. E, gente, me chama no WhatsApp e peguem o conteúdo comigo. Tá no grupo, rapaz. Ah, eu botei lá. Tem alguém que não tá no grupo aqui, velho? Eu botei todo mundo que tava ontem na aula. E botei o centeno agora. Tá? Então, aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar a hipótese heterotrófica, ok? Certinho? Eu Todo mundo? Sim. Sim, Ah, certinho. Então, Sim, sim, beleza. sim. Certinho. A hipótese heterotrófica, ela diz Era- que... Oi? Nada? Então tá. A hipótese heterotrófica, ela diz que esses primeiros organismos vivos, eles teriam se alimentado a partir destes organismos fotossintetizantes. Ou seja, seriam organismos aquáticos mais próximos a algas. Tá? Então, que esses primeiros organismos que eles começavam a realizar a hipótese heterotrófica, ou seja, a assimilar alimento a partir da alimentação, né, a busca e o consumo, eles passaram então a realizar um processo chamado respiração. Respiração celular. Como que acontece essa respiração celular? Ela acontece quando um determinado organismo ele se alimenta, né, C6H12O6, que a gente já viu lá em cima, que é a glicose, tá? É de onde a gente retira a energia, e esse organismo ele respira oxigênio, porque a atmosfera, devido àqueles primeiros organismos lá, já estava oxigenada. Então, ele já pode respirar também. Então, ele come e respira. E a partir disso, ele libera o gás carbônico, libera água e, em uma outra corzinha aqui, produz a energia. Tá? Então, é com relação a quando isso passou a acontecer. O primeiro ser vivo de que se tem data, tipo registro, ele tem aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Porra. Então, primeiro, não é o primeiro homem, o primeiro hominídeo, tá? O primeiro hominídeo, ele data em torno de 700 mil anos, tá? E não é, a fisionomia não é nem um pouco parecida com a que nós temos hoje, tá? Ele era quadrúpede, ele tinha uma série de características, como pelos, né? O crânio é diferente, as órbitas, né, onde ficam os olhos, eram bem maiores. Então, ele tinha uma série de características que não são as que nós temos hoje. Ao longo do tempo, aconteceu um processo evolutivo, né, e nós fomos associando, ou seja, acumulando características para tal. Tá? Gente, então... Nós temos, então, hoje eu vou colocar no site lá, o trabalho sobre vírus. Tá? Então, é um trabalho de um conteúdo anterior à origem da vida, certo? Eu vou colocar ele hoje e vocês têm até o dia 17, tá? Eu vou aproveitar... Já te entrego pessoal, hoje.
Ótimo. Eu já vou terminar a aula aqui e já vou colocar lá no site para vocês. Beleza. Eu vou aproveitar, pessoal, e eu vou interromper aqui a minha tela, tá? Porque eu quero divulgar e eu quero que todo mundo que esteja aqui veja o cronograma aquele que está lá no site para a gente discutir, para que todo mundo veja e eu saiba que todo mundo viu também. Porra, Foi esse eco aí, família? pô, esse Motorola One aí, esse muta aí, meu. Tá dando mó barulho. Banco, isso. Tá, tô só abrindo aqui, pessoal, já vou colocar para vocês a tela. Ai, como é que eu saio, então? Agora vai ser... Ah, tá saindo a voz agora. Ô, o que que eu Motorola, faço? se muta aí, cara. Eu ouço alguém falando como é que eu O saio agora. Motorola. E o Motorola. Tá, então... Tá, é que eu tô ajudando aqui, minha filha. Peraí que eu vou sair. Não tem problema. Ou tu só Porque tá coloca um perto do outro. Eu- ou tu só tira Bota no mudo, bota no mudo. o microfone mesmo. Aí fica bem tranquilo. Tá. Esse aqui, ó. Tira esse daqui desse lado. É um microfonezinho que tem ali. Tá foda. Isso. Aqui, silêncio. Aí, rapaz. Conseguiu. Conseguiu. Aí, ótimo. Agora a gente não te ouve mais. Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu quero que vocês acompanhem junto comigo aqui pra gente... para que eu tenha certeza que todo mundo viu isso, né? Mesmo estando lá na página, eu prefiro colocar isso para vocês aqui, tá? Então, coloquei para vocês aqui. Então, a gente tem, ó, hoje, né? Dia 10/6, a gente tem o trabalho sobre vírus. Eu vou colocar hoje no sistema. E essa atividade, ela é para ser entregue até o dia 17. Então, 11h59 do dia 17 ainda é um horário certo para enviar a atividade. Dia 18, eu já vou começar a piscar os olhos aqui, dizendo, tá entregando atrasado, mesmo já tendo visto isso em aula. Tá? Não quer dizer que não possa, pessoal. A gente está bem... abrangente, a gente está bem aberto àqueles alunos que estão com uma dificuldade de fazer as atividades, eles entregarem mesmo pós-prazo, tá? Mas seria bom se a gente fizesse tudo no tempinho certo, como a gente faz em sala de aula. Em sala de aula, você sabe que comigo não tem conversa. É na data e deu. Esse trabalho... Oi? Depois da data. E se entregar depois da data, ganha menos nota? Não, é a mesma nota. Tanto é que eu ainda tô recebendo trabalhos de alunos lá do primeiro bimestre, tá? E eles estão com eu tô avaliando, né, claro, mas eu ainda tô considerando em função disso que está tudo, né, tipo, acontecendo, tá? Então, no dia 17, pessoal, vocês vão ter um outro trabalho, tá? Que eu vou colocar ele no dia 17 e ele vai ter um prazo curto. Ele vai ser para ser entregue até o dia 20/6. Tá? Ele também vale 13,5. E no dia 20, o mesmo dia, tá? A gente não tem aula, tá? É uma sexta-feira, se eu não estou enganado. Eu vou pedir que todo mundo envie foto do caderno com tudo anotadinho, arrumadinho, coladinho, como eu tenho visto a maioria fazer, tá? Então, o visto no caderno, tá? Que é a forma como eu tenho de observar se vocês estão participando, esse visto vale 3. Então, 13,5, 7 com mais 3, 10. Esta é a nossa avaliação do segundo bimestre. Bom, aqueles que não conseguirem fazer as atividades, esses alunos têm que me procurar pelo e-mail. Vou tentar colocar um pouco maior aqui a tela. Dá para ver? Professor, e sobre o trabalho dos vírus dá pra dar zoom que tu passou?
Pera aí, um de cada vez. Eu ouvi alguém falar que dava para dar Zoom, tá? Ótimo, show de bola. E sobre o trabalho agora? O dos vírus. Não era um trabalho, era tipo. Era Exercícios? perguntas e tinha. Bom, Sobre os vírus. esses exercícios, eu tenho todos os que vocês enviam para mim, eu organizo tudo em pastinhas aqui. Isso são exercícios de aula. O que vocês têm que fazer? Quando vocês estão fazendo, professor, eu não entendi a questão 3. Aí vocês me enviam, não consegui fazer a questão 3. Pode me explicar? Aí eu explico lá para vocês, tá? Mas são exercícios. É como se nós estivéssemos em aula, eu passo uma atividade e a gente faz ali em aula mesmo, tá? Isso é uma coisa. Trabalho é outra. O trabalho vale nota, tá? O trabalho tem, então, peso. Sim. Ok? Sim. Bom, aí, gente, se algum de vocês não conseguirem fazer o trabalho sobre vírus, o trabalho sobre origem da vida, falem comigo antes do dia 24, tá? Eu coloquei aqui para vocês, antes do dia 24, para a gente organizar a recuperação. E aí eu vou enviar para vocês, pelo site mesmo lá do Albert, a atividade e vocês vão ter um dia para fazer, tá? Para que a gente, porque senão ficaria extremamente fácil, né? O cara vai lá, não consegue fazer nada ou diz que não consegue e aí chega lá no dia 25, ele entrega tudo e deu, é isso mesmo, tá ótimo, né? Então eu tenho que valorizar aquele aluno que está aqui, que está ouvindo as aulas, assistindo às aulas, fazendo os exercícios, enviando os e-mails, né? Que eu vejo bastante vocês estão fazendo isso. Eu tenho que, né, fazer para vocês, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Tá? Professor, Então, professor, diz. supondo que, tipo, o aluno entregou os 2 trabalhos primeiros ali, tirou 7, mas ainda quer aumentar a nota, tipo, não mostrou o caderno na data e ainda quer aumentar a nota, pode fazer a recuperação? Tá, mas não é mais fácil ele botar o caderno em dia? Não, sim, mas, tipo, supondo que ele não tenha feito isso, ele tem o direito a fazer a recuperação? Tem. Tá bom. Inclusive a do primeiro bimestre. Tá? Só que esse aluno, ele tem que demonstrar vontade de fazer. Eu não posso adivinhar que ele quer fazer, né? Então ele tem que dizer, eu não consegui fazer tal coisa, professor, e eu gostaria de fazer a recuperação, tá? Aí ele fala comigo ali, eu disponibilizo isso e o aluno faz, tá? Inclusive, gente, eu já divulguei a atualização das últimas notas dos últimos trabalhos do primeiro bi. Então, se vocês entrarem no site... eu tirei 10. Português não sei. Tirou 10? Tirou 10? Acho que sim. Eu não Se lembro, eu não não, me deixa eu engano, ver. sim, vou até olhar. A ligação Eu não sei vai quanto que eu terminar, tirei. pessoal. Só para eu dar os últimos avisos aqui. A videochamada vai terminar, tá? Então, esse aluno que quiser fazer, envie e-mail para mim, o mesmo e-mail de sempre, tá? Turma, foi excelente nossa aula hoje. Parabéns para vocês. Foi ótima aula aqui, gostei bastante. E acho que a gente vai se dar muito bem fazendo isso aqui, enquanto a gente não pode, né, retornar para o nosso jeito antigo lá. Tá bem? Tá bem. Certo, professor? Tá de boa. Então tá, gente. Ô, professor, antes de tu encerrar a aula... Rapidinho. Eu queria saber se